Eu não quero acreditar que o governo federal está querendo jogar com quanto pior, melhor para Minas, até porque o presidente Lula tem responsabilidade e sabe entender a complexidade que isso traria e os problemas que isso traria a todos os mineiros, e ele tem. O governo federal tem sido um pouquinho contraditório no seu posicionamento. São dívidas que foram contraídas por outros governos, e o que eu tenho cobrado na Assembleia é isso, que os nossos companheiros da base sejam leais e companheiros nos bons e nos momentos duros. Administrar o Estado é algo muito difícil. É muito difícil. É uma escolha de Sofia sempre. O dinheiro é sempre curto e as demandas são muitas. Ou é mantermos o Estado rodando, ou ter que pagar os 6 bi à União, e nós temos que paralisar tudo. Tudo. Salário de servidor vai atrasar. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. 8h33. A gente conversa hoje no Café com Política, aqui na FM Tempo, com o secretário de Estado de Governo de Minas Gerais, Gustavo Valadares. Mais uma vez, seja muito bem-vindo à FM Tempo. Muito bom tê-lo aqui conosco, deputado. O prazer é todo meu, tava sentindo falta, já tinha um tempo que não via, né, Guilherme, Thalita? Pois é, estávamos com saudade de você também. Pois é, eu também. E vou pedir, sabe o que é o pior disso tudo, cara? Que você vai perder na prática. Eu tô com a mão suando aqui agora, não sei o que faço. Conversa pouco o secretário de governo com pouca gente ao longo do dia. Vamos conversar primeiro sobre regime de recuperação fiscal, deputado. A gente está em meio aí, tá faltando 11 dias para que o prazo determinado inicialmente para que o governo de Minas tenha de tirar dinheiro do caixa e pagar diretamente à União a sua dívida. E até o momento não temos uma proposta que nos pareça suficientemente robusta para que, por exemplo, a Advocacia Geral da União entenda que esse prazo possa ser dilatado. Mas trouxemos a informação hoje de que o governo de Minas já tem a intenção de pedir uma prorrogação por até 90 dias para ir em busca de uma solução. Não resta outra alternativa? É isso que parece até o horizonte? Cara, muito importante a gente tratar desse assunto aqui, até pra gente esclarecer a população com relação ao que vem acontecendo desde o ano passado, de forma muito clara, assim. Primeiro, o governo do estado enxergava no regime de recuperação fiscal o único caminho para solucionar o problema da dívida do estado com a União, que é uma dívida que passa hoje mais de 160 bilhões de reais. Então o governo do estado via no regime de recuperação fiscal o único caminho para solucionar essa questão da dívida sem que trouxesse a insolvência ou a falência do estado, né? Para que a gente pudesse pagar em parcelas que a gente aguentasse pagar e mesmo assim mantendo os serviços do estado funcionando, saúde, educação, segurança. Então nós encaminhamos um projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal para a Assembleia lá em 2019. Esse projeto ficou parado de 2019 até o ano passado, início do segundo semestre, então segundo semestre de 2023. Eu cheguei à Secretaria de Governo em julho do ano passado, então estou completando agora um ano, e logo depois que eu cheguei, conversando com o presidente Tadeu, tinha o prazo do Supremo batendo na nossa porta que a gente tinha que votar, nós começamos a tramitar o projeto na Assembleia. O projeto hoje do regime de recuperação fiscal está pronto para ser votado em primeiro turno em plenário. Inclusive, o período de discussão do projeto em plenário já passou, então ele está pronto para ser votado em primeiro turno. Só que nesse meio tempo aí, ao longo da tramitação no segundo semestre do ano passado, o senador Rodrigo Pacheco veio com uma nova proposta. Começou a construir uma nova proposta que caminharia em paralelo com o regime de recuperação fiscal. O governo do estado viu na proposta do senador Rodrigo Pacheco uma proposta atraente, mais atraente do que o próprio regime, e nós nunca escondemos isso. Desde o início a gente então mergulhou de cabeça nessa proposta do senador Rodrigo Pacheco, a quem eu quero inclusive de público, em nome do governo do estado, agradecer pela sensibilidade, pela forma responsável que vem conduzindo esse assunto, pela lealdade ao estado de Minas Gerais e aos mineiros com relação a esse assunto, enfim. Então a gente entrou de cabeça nesse assunto. Com o início dessas discussões desse novo projeto do senador Rodrigo, nós fomos ao Supremo Tribunal Federal e pedimos uma dilação do prazo para a votação do regime. Vencia no final do ano passado, no início do mês de dezembro, a gente conseguiu a dilação por, se não me engano, 120 dias. E aí, esse prazo de novo venceu no primeiro semestre, nós fomos de novo
ao Supremo Tribunal Federal e dissemos o seguinte: olha, ainda não terminamos a discussão com relação à proposta do senador Rodrigo, que pode ser uma alternativa ao regime. Vamos pedir mais um pouco de prazo. Aí o ministro Nunes Marques nos deu mais 90 dias, que vencem agora, dia 20 de julho. De lá para cá, tomou-se mais corpo a possibilidade de protocolarem no Senado Federal a proposta do senador Rodrigo, que continua sendo para nós uma alternativa sim ao regime, se for obviamente apresentada e protocolada nos termos que a gente tem conversado lá no Senado. E aí, nós estamos querendo obviamente pedir mais uma dilação de prazo ao Supremo, para que a gente não tenha que votar a adesão ao regime antes do projeto do senador Rodrigo pelo menos começar a sua tramitação no Senado Federal. E nesse meio tempo a gente vem tentando conversar com o governo federal para pedir que o governo federal, através da Advocacia Geral da União, possa assinar conosco o pedido de prorrogação desse prazo no Supremo, porque o Supremo é o seguinte, ele tem deixado claro agora ultimamente o seguinte: beleza, o devedor, que é o Estado de Minas Gerais, quer a dilação, mas o credor, que é a União, precisa querer. Precisa querer também, os dois têm que querer, né? E o que está acontecendo? O governo federal tem sido um pouquinho contraditório no seu posicionamento. Ele conosco internamente tem se mostrado favorável a essa dilação, entendendo que agora é o momento de termos o início da tramitação do senador Rodrigo Pacheco. Na semana passada, para vocês terem uma ideia, o nosso vice-governador, professor Matheus, esteve com o advogado-geral da União, Messias, na última quarta-feira em Brasília, conversando sobre esse assunto, e pediu a ele: o Messias, nos dê pelo menos o prazo que vai até 28 de agosto, que é o prazo que o Supremo agendou para votar no plenário esse assunto da dívida de Minas. Com o qual a AGU não concorda. A AGU, na verdade, o Messias, com o vice-governador, disse o seguinte: olha, eu levaria este assunto ainda pela manhã, era quarta de manhã passada, levaria este assunto ainda pela manhã ao ministro Haddad, e hoje, até o final da tarde, nós daremos um retorno a você, vice-governador. E esse retorno ainda não chegou. E nós temos tentado manter contato com a AGU desde então e não temos tido retorno. Então, o que está acontecendo? Para nós, a proposta do senador Rodrigo, se for nos termos apresentados por ele, eu acredito que seja a que será protocolada de hoje, eu acredito de hoje para amanhã, ela nos atende, mas sob pena de termos que pagar 6 bilhões agora, na próxima semana, mais 22 bilhões no ano que vem, se eu não tiver a prorrogação do Supremo, eu vou ter que votar a autorização de adesão ao regime na Assembleia Legislativa. Esse é o quadro que a gente tem hoje. É preocupante? É. Nós estamos com um calendário muito apertado na Assembleia, até porque a Assembleia está trabalhando para encerrar suas atividades do semestre ainda nesta semana, né? Até o final dessa semana é a previsão inicial, e os deputados já se programando para irem embora para o interior por conta das eleições municipais, o que é muito natural que aconteça. Então, para eu votar os projetos do regime, que são 2, um projeto de lei ordinário e um projeto de lei complementar, eu preciso de um quórum muito bom dentro da Assembleia. Eu tenho que ter um número de deputados muito grande dentro da Assembleia para eu ter a segurança de que eu vou aprová-lo. Então são estas as preocupações que estão tirando um pouquinho do meu sono. Secretário, para a gente resumir para os nossos ouvintes, se o senhor pudesse então resumir para quem está nos ouvindo, para que possa entender, a gente poderia dizer que está mais nas mãos do governo federal? Sim, porque o governo federal precisa se manifestar conosco pedindo mais essa dilação de prazo. Agora, independente disto, no dia de hoje nós entraremos com mais um pedido no Supremo. Até porque a gente tem mostrado, e em especial a Assembleia Legislativa, que o que a gente pode fazer isso, e pode fazer para tentar evitar a votação por agora do regime, nós estamos fazendo. Tudo que a gente pode fazer. O governador esteve em Brasília ao longo desse primeiro semestre inúmeras vezes tratando desse assunto com o ministro Haddad, estivemos com o presidente Lula, estivemos com o presidente Pacheco várias vezes. O governador teve várias viagens tratando desse assunto, e em todas elas a gente sempre de uma maneira muito coerente. Nós temos 2 caminhos: ou adesão ao regime, ou a adesão ao novo projeto do senador Rodrigo, que hoje, infelizmente, ainda é um projeto que nem protocolado foi. Então, ou a gente tem a extensão do prazo do Supremo,
para a gente esperar essa proposta do senador Rodrigo, ou nós temos que votar a adesão ao regime. Deixa eu pegar o termômetro atual da Assembleia Legislativa para lhe perguntar sobre qual a expectativa. Eu estou trabalhando com o cenário de que, dada a manifestação da AGU até agora de não considerar a prorrogação de prazo como viável, está considerando que o dia 20 é o dia necessário para que o governo de Minas faça esse primeiro aporte de 6 bi. Dado o momento atual, tem discussões sobre IPSM, sobre IPSENG, e as últimas discussões mais recentes fizeram com que o governo tivesse ali, se não numa linha exatamente limite, mas tivesse uma dificuldade de reunir a sua base. Pode-se colocar um monte de coisas nesse pacote. Mas eu quero lhe perguntar objetivamente, secretário, com as condições da sua base aliada hoje, a colocação de um projeto de regime para ser aprovado encontra dificuldades, facilidades, em que grau? Cara, Guilherme, não, um projeto dessa complexidade não é simples, né? Eu tenho trabalhado diuturnamente para poder conseguir os votos que eu preciso. No caso do projeto de lei complementar, eu preciso de 40 votos, sim, dos 77 deputados. O outro projeto de lei ordinária é maioria simples. É mais fácil um pouco de se trabalhar. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, cara, assim, com toda franqueza. Acho que os deputados hoje, o conjunto dos deputados da Assembleia Legislativa entende a complexidade do assunto. Ou a gente vota adesão ao regime se não tivermos a dilação de prazo, ou nós vamos pagar nos dias seguintes ao dia 20 de julho, 6 bilhões de reais à União. O governo do estado tem esse dinheiro guardado? Não, não tem. E por que não tem esse dinheiro guardado? Porque este é o dinheiro que a gente usa para poder manter a saúde funcionando bem no estado todo, para a gente manter a educação funcionando no estado todo, para a gente manter as obras de infraestrutura que são muito reivindicadas por prefeitos, vereadores, mineiros e mineiras de todos os cantos do estado, e que são obras importantes para a gente mantê-las acontecendo, para a gente manter a segurança rodando muito bem. E eu quero deixar o meu reconhecimento em nome do governo do estado também a todos os servidores do estado pelo belíssimo trabalho que vem desempenhando, em especial os da segurança pública. Então, para a gente fazer a máquina do estado andar, a gente usa o dinheiro que a gente tem. Então, é uma escolha. E é por isso que eu acho que a Assembleia, no momento certo, ela vai se manifestar favorável à adesão, se for necessária a votação. E eu falo a Assembleia, não vou dizer a totalidade, mas uma grande parcela das deputadas e dos deputados, porque eles têm consciência e responsabilidade para entender que ou mantermos o estado rodando, salário em dia, 13º sendo pago no ano do exercício, os investimentos em saúde, educação, segurança, infraestrutura e todas as outras áreas, as emendas sendo pagas, tudo certinho, ou ter que pagar os 6 bi à União e nós temos que paralisar tudo. Salário de servidor vai atrasar e outras coisas tantas. Tem aqueles que dizem que o regime de recuperação é ruim para o servidor. É bom a gente colocar, Guilherme, que desde o ano passado Minas já vem vivendo dentro do regime. Agora nós precisamos, o Supremo tem nos cobrado o seguinte: a Assembleia tem que votar a autorização, mas nós já estamos vivendo sob a égide do regime. Aí eles falavam assim: dentro do regime vocês não podem dar recomposição salarial aos servidores. Não é verdade. E nós comprovamos há pouco. Encaminhamos um projeto de lei à Assembleia com uma recomposição de 3,67%. Aí, ao longo da tramitação, num trabalho conjunto da Assembleia Legislativa, liderada pelo presidente Tadeu Martins Leite e pelo governo do estado, nós ainda aumentamos em 1 ponto percentual esse reajuste, que ficou na média do que todos os poderes deram aos seus servidores. Fomos para 4,67. Aprovamos, votamos e já estamos pagando com a recomposição aprovada. Então, o regime não traz absolutamente nenhum prejuízo aos servidores. O que traz prejuízo ao servidor e ao estado é a falta de dinheiro, que vai acontecer se nós tivermos que de um dia para o outro, Thalita, pagar 6 bilhões de reais à União e com a previsão de no ano que vem pagar 22 bilhões de reais do valor da parcela da dívida. Isso é impossível de se fazer. Ou é a falência do estado, então, ou adesão ao regime. É isso que eu acho que os deputados vão compreender e já estão compreendendo, para, se for necessário votar, votarem conosco. Nós estamos, secretário, no ano eleitoral.
E a gente sabe que isso impacta também. Seria um motivo a mais para os deputados compreenderem, porque uma paralisação dos estados interfere também nos municípios, Sim. é claro. Do estado interfere também nos municípios. Os deputados poderiam pensar por esse lado, poderia ser uma vantagem para o governo esse ano eleitoral? Cara, muito bom você fazer essa pergunta, Thalita, que você me lembrou um ponto muito importante. No final do ano passado, quando a gente estava trabalhando para votar a adesão ao regime, antes de termos a extensão de prazo do Supremo, a primeira delas, eu me reuni com a Associação Mineira dos Municípios, com seu presidente e com o conjunto da sua diretoria. Fizemos um almoço no Palácio da Liberdade, à época com a presença inclusive do governador do estado. E de lá nós tiramos a fala da Associação Mineira dos Municípios favorável à votação, à adesão ao regime, por uma razão muito simples. Porque Minas deve, e são dívidas que foram contraídas por outros governos, Minas deve dinheiro aos municípios. Esse dinheiro está sendo pago agora em parcelas por nós honrada de dívidas de governos anteriores, por nós honrada com os municípios. Os municípios se planejaram para receber esse dinheiro mensalmente. A dívida da saúde é paga mensalmente, né? É uma dívida antiga. E nós estamos pagando. Os municípios sabem, os prefeitos sabem que se nós tivermos que pagar 6 bi à União daqui a 10, 15 dias, que nós vamos ter que parar de pagar essa parcela para eles. Os municípios sabem que as emendas parlamentares, que as transferências de recursos do governo do estado para eles, de convênios, enfim, também vão sofrer alteração, vão ter prejuízo nisso, se nós tivermos que gastar 6 bilhões de reais daqui a 10, 15 dias para pagar a União. Então, nós temos os municípios conosco. Os municípios e a Associação Mineira dos Municípios está solidária conosco nisso aí. Obviamente torcendo também para que a gente tenha mais uma dilação de prazo. Agora, se for necessário votar, os municípios estarão conosco nessa empreitada. Deixa eu perguntar agora sobre votação, porque tê-lo aqui é importante para, às vezes, trazer alguns dos fatos históricos que foram importantes nas últimas. Houve uma reclamação muito específica da deputada Chiara Biondini, de ter dito, fui retaliada pelo governo Zema porque não votei com a base quando estava numa das propostas de reajuste, aquela que tratava de uma das votações para os servidores e que queria acoplar ela a um valor um pouco maior para os servidores da segurança pública e de algumas outras áreas também. Eu quero lhe perguntar sobre, passado o tempo, sobre esse cenário. De fato é isso, o governo de Minas quer cobrar mesmo, é fidelidade? Está dizendo, precisa votar com a gente, precisa estar com a gente. Que avaliação se tira depois disso, secretário? Guilherme, eu sou muito grato à Assembleia e o governo é muito grato à Assembleia, porque a Assembleia, desde o início desse mandato, do segundo mandato do governador Romeu Zema, ela tem tratado e tem trabalhado em torno de todos os projetos que a gente tem encaminhado à casa. Projetos das mais diversas áreas, todos eles muito importantes. E a gente tem conseguido vencer todas as votações, algumas apertadas, outras menos, mas a gente tem vencido as votações. Agora, a gente tem tentado construir uma base sólida na Assembleia. O que não é fácil, e não é só aqui no governo do estado, não, a nível, no Brasil todo, a situação mudou, essa relação entre executivo e legislativo mudou. Desde a chegada das emendas impositivas, a relação mudou. Vejam as dificuldades que o governo federal está tendo com o Congresso Nacional. Então, nós vivemos hoje uma nova relação. É preciso que a gente tenha uma base sólida. E para se ter uma base sólida, é preciso reconhecer aqueles que são companheiros nos bons e nos maus momentos, como num casamento, né? Eu sou casado, você é casado. Então, assim, a gente sabe que num casamento você tem momentos de alegria, mas você tem aqueles momentos de tristeza e de estresse ali, mas você tem que estar junto. É nessa hora que você precisa da solidariedade do seu parceiro. E o que eu tenho cobrado na Assembleia é isso, que os nossos companheiros da base sejam leais e companheiros nos bons e nos momentos duros. Isso é ser parceiro, sabe? Eu não considero que houve uma retaliação à deputada Chiara. A deputada Chiara, se ela resolver voltar a caminhar com o governo, ela vai ser muito bem-vinda. Mas ela precisa, para ela ter a mesma entrada no governo, que tem um deputado que vota tudo comigo, ela precisa também estar votando tudo comigo. E eu não estou pedindo para que ela vote absolutamente nada louco ou que venha uma proposta que vá trazer prejuízo a Minas e aos mineiros, muito pelo contrário. Administrar o Estado é algo muito difícil. É muito difícil. É uma escolha de Sofia sempre. O dinheiro é sempre curto e as demandas são muitas. Então, quando a gente encaminha algo para a Assembleia, mesmo a gente sabendo que é talvez impopular para um setor ou outro,
a gente precisa que os deputados estejam conosco, porque no fundo, o que está em jogo é o futuro de Minas e dos mineiros. Secretário, o governo precisou pensar já em paralisar alguns projetos que estavam sendo pensados exatamente por essa incerteza em relação à dívida de Minas? A gente tem tido mais cautela quando da definição de alguns investimentos, de algumas questões aí, esperando o que vai acontecer nos próximos 10, 15 dias, sim, Thalita. Isso é um fato. Muito nos preocupa essa situação. Eu não quero acreditar que a gente tenha que pagar esses 6 bi agora e 22 bi no ano que vem. Eu não quero acreditar que o governo federal está querendo jogar com quanto pior, melhor para Minas, até porque o presidente Lula tem responsabilidade e sabe entender a complexidade que isso traria e os problemas que isso traria a todos os mineiros. Ele diz isso sempre, uma dívida de gratidão aos mineiros, né? Então, eu não quero crer nisso não, mas é óbvio que a gente fica um pouco assustado, os dias estão chegando e a gente começa a ter um pouquinho de cautela para a definição dos próximos passos até que se resolva essa situação. 2 pontos são muito cruciais, o vice-governador, o senhor e outros secretários que estiveram aqui trataram muito desse assunto na discussão sobre o regime de recuperação. 1, estoque da dívida. 2, o indexador para fazer as correções. Com a proposta do senador Rodrigo Pacheco, a expectativa do governo de Minas, e o governo federal já deu uma sinalização, estoque da dívida não é uma coisa que queiramos mexer. Vocês têm a expectativa desses 2 pontos serem modificados? Apenas um deles, por exemplo, se mexer só no estoque ou se mexer só no indexador, já é suficiente? Nós queremos mexer nos dois, né? O caso do indexador, a nossa ideia, a proposta do senador Rodrigo começa com IPCA mais 4, mas ela vai reduzindo, esses 4 vão reduzindo, podendo chegar a IPCA mais 1, se nós aderirmos ao projeto da federalização, né? Do abatimento da dívida, do estoque da dívida, de ativos que o Estado tem e nós temos, então entra também na questão do estoque. Nós temos também aquela questão dos juros pela educação. Minas já é o estado que mais pratica e mais investe em ensino médio técnico através do Trilhas do Futuro, que é o projeto mais espetacular que nós temos no estado. Já temos mais de 180 mil alunos hoje matriculados nesse ensino médio técnico, o que nos dá mais do que o dobro do que o segundo estado pratica, que é o estado de São Paulo. Então, com isso também a nossa esperança é de que pelo menos 1% desses 4% caia por conta disso. Nós estamos discutindo na proposta do senador Rodrigo Pacheco a possibilidade também de investimentos em infraestrutura poderem descontar nesse indexador do IPCA mais 4, e a gente está investindo muito em infraestrutura, então a gente acha que cai também. Enfim, nós estamos com uma meta de ter IPCA mais 1, se aprovado o projeto do senador Rodrigo para Minas, o que é muito benéfico. O que nos preocupa na proposta do senador Rodrigo é apenas que no início ela traz uma parcela de pagamento da dívida muito mais alta do que traria ou traz o regime. Então nós propusemos, na última reunião que tivemos lá 2 semanas atrás, numa reunião que fomos eu, secretário-geral Marcel, secretária de Planejamento Camila e secretário da Fazenda Luiz Cláudio, com o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, nós propusemos uma regra de transição na proposta dele. E ele aderiu a isso e eu estou esperançoso de que ela esteja no projeto que está para ser protocolado nas próximas horas. Então, isso vai trazer para nós um cenário muito melhor no projeto do senador Rodrigo. E a gente nunca escondeu isso, tá, Guilherme? Só que, se nós não tivermos a dilação de prazo, eu volto a dizer, nós temos que votar a adesão. Mas se aderir ao regime, depois você não pode aderir ao projeto do Rodrigo? Na hora que ele for aprovado, a gente pode aderir. Nós podemos de próprio punho, governador, escrever de próprio punho, governo federal, eu quero agora sair do regime e ir para a proposta do senador Pacheco. Isso acontece em menos de 24 horas, sem absolutamente nenhum problema. A previsão legal precisa estar no projeto do senador Rodrigo Pacheco para isso acontecer, né? Não. Porque o regime já me permite sair dele no momento que eu quiser. Então, eu saio do regime e vou para a proposta do senador Rodrigo. O que pode acontecer, e provavelmente terá que acontecer, é que eu tenha que votar na Assembleia uma adesão à nova proposta do senador Rodrigo, que é natural, e eu vejo isso, acredito que sem nenhuma dificuldade na Assembleia. Nós conversamos com o secretário de Governo de Minas, Gustavo Valadares,
foi nosso convidado de hoje. Da próxima vez que o senhor voltar, a gente faz o bate-pronto dobrado, tá? Pra compensar Combinado. hoje que não Falei deu muito tempo. hoje aqui. Não, foi bom porque tinha demais. muito assunto. Tinha muito assunto. Ainda fica faltando uma boa parte aqui das coisas. Que bom. Obrigada, viu, secretário? Volte sempre. Pô, sempre um prazer estar com vocês aqui. Vocês são referência na comunicação do nosso estado, por isso é importante estar aqui pra gente esclarecer essas questões da dívida do estado, do regime, da proposta do senador Pacheco e da disposição de Minas e do governador Romeu Zema e do vice-professor Matheus em aderir à proposta do senador Pacheco, mas sem perder os olhos da necessidade, se não tivermos a dilação de prazo, de aderirmos ao regime.